mundo acorda correndo, mas existem batalhas que acontecem no silêncio. Enquanto muita gente já começa o dia olhando preocupações, contas, mensagens e responsabilidades, existe alguém agora tentando encontrar força para continuar sem desabar por dentro. E talvez essa pessoa seja você. Meus amados, há momentos em que a vida coloca a gente diante de situações que parecem grandes demais. Decisões difíceis, mudanças inesperadas, medos que ninguém vê. Uma pressão constante para permanecer forte, mesmo quando o coração já está cansado de lutar sozinho. E o mais difícil nem sempre é a batalha em si. Às vezes, o mais difícil é acreditar que ainda existe coragem dentro de nós depois de tudo o que aconteceu. Porque existem fases em que a mente se enche de perguntas. E se eu não conseguir? E se tudo der errado? E se eu não tiver forças para enfrentar o que vem pela frente? Só que existe algo poderoso acontecendo aqui hoje, porque Deus costuma chamar pessoas justamente nos momentos em que elas acreditam não estar preparadas. Foi assim com Josué. Depois da morte de Moisés, diante de uma responsabilidade gigantesca, cercado de medo, pressão e incerteza, Deus não entregou primeiro um plano detalhado. Deus entregou uma ordem. Seja forte e corajoso. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisava ouvir hoje. Não porque você nunca sentirá medo, mas porque existe uma presença caminhando com você no meio dessa guerra que você ainda não consegue enxergar completamente. Existe algo diferente quando a presença de Deus encontra um coração cansado. Porque o ambiente continua o mesmo, os problemas ainda existem, as responsabilidades não desaparecem de repente, mas alguma coisa começa a mudar dentro da alma. É como se o coração finalmente encontrasse espaço para respirar, depois de muito tempo vivendo em alerta. Agora imagine esse instante. O céu começando a clarear devagar, o vento entrando suavemente pela janela, o som distante da cidade ainda acordando. E por alguns segundos tudo parece diminuir de velocidade. Até os pensamentos ficam mais lentos. Até a ansiedade perde força. E no meio desse silêncio, Deus se aproxima, não de maneira assustadora, não através de condenação, não apontando seus erros, mas como um pai que conhece exatamente o peso que você carregou até aqui. Meus amados, existem pessoas que aprenderam a esconder o próprio cansaço tão bem, que ninguém mais percebe quando elas estão desmoronando por dentro, e isso vai criando uma guerra silenciosa. A mente não descansa, o coração vive preocupado, o corpo permanece cansado até quando dorme. Só que Deus nunca se afastou durante nenhuma dessas noites difíceis. Enquanto você achava que estava lutando sozinho, o Senhor permanecia ao seu lado, sustentando você em dias que nem sua própria força conseguiria explicar como sobreviveu. E talvez hoje seja o dia de parar por alguns minutos, respirar profundamente e lembrar que sua vida não está solta no acaso. Existe direção, existe propósito, existe cuidado. Porque quando alguém começa a alinhar o coração com Deus, até o caos perde parte do poder que tinha. O medo ainda tenta aparecer, mas já não domina da mesma forma. As dificuldades continuam, mas a alma passa a caminhar diferente. A insegurança ainda sussurra, mas a presença de Deus começa a falar mais alto. E é exatamente aqui, nesse ambiente de silêncio, entrega e verdade, que Deus libera uma das palavras mais fortes da Bíblia. Josué estava diante de uma missão que parecia pesada demais para um homem carregar. Moisés havia partido. O líder que durante anos guiou o povo, o homem que atravessou o deserto ouvindo a voz de Deus, já não estava mais ali. E agora todos os olhos estavam voltados para Josué. Imagine a pressão dentro daquele coração. Um povo inteiro esperando direção. Uma terra prometida diante dele. Inimigos ao redor, responsabilidades enormes. E no meio de tudo isso, o medo tentando crescer silenciosamente. Foi então que Deus falou. Não como alguém distante, não com frieza, mas com autoridade e presença. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9.
Perceba a profundidade dessa palavra. Deus não disse que Josué nunca enfrentaria batalhas. Não prometeu a ausência de dificuldades. Não disse que o caminho seria fácil. O Senhor entregou algo maior: presença. Porque existe uma força que nasce quando alguém entende que não está caminhando sozinho. E talvez o motivo de tantas pessoas estarem emocionalmente destruídas hoje seja justamente tentar carregar a vida inteira sem descansar na presença de Deus. Meus amados, coragem não significa ausência de medo. Josué provavelmente sentiu medo. Davi sentiu medo. Elias sentiu medo. Até homens extremamente usados por Deus enfrentaram momentos de fraqueza emocional. A diferença é que eles decidiram continuar caminhando mesmo assim. E talvez hoje Deus esteja tentando lembrar você disso. Você não precisa ter todas as respostas para continuar. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Você não precisa controlar tudo para permanecer firme, porque a sua segurança não está naquilo que você consegue prever. Está na presença de Deus caminhando ao seu lado. E quando essa verdade entra no coração, algo começa a mudar profundamente dentro da alma. Existem pessoas que acordam todos os dias já esperando que algo dê errado. O coração se acostuma tanto com preocupação, que até os momentos bons parecem frágeis. A mente nunca relaxa completamente. Sempre existe um medo escondido, uma tensão silenciosa, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Só que Deus não criou você para viver aprisionado pelo medo. E talvez uma das maiores batalhas espirituais da vida seja justamente essa: não permitir que o medo roube a capacidade de continuar acreditando. Porque quando a fé enfraquece, a esperança começa a desaparecer devagar. A pessoa continua vivendo por fora, mas por dentro já não consegue enxergar propósito nas pequenas coisas. O futuro parece pesado, os sonhos ficam distantes, até a oração começa a perder força. Mas observe algo poderoso na história de Josué. Deus chamou Josué antes da vitória acontecer, antes das muralhas caírem, antes das conquistas, antes das respostas. Isso muda tudo, porque o Senhor não espera você se tornar forte para depois se aproximar. Deus entra justamente nos lugares onde sua força terminou. Meus amados, quantas vezes o Senhor já sustentou você sem que percebesse? Quantas portas se fecharam para proteger sua vida? Quantos livramentos aconteceram em silêncio, enquanto você reclamava sem entender o motivo das coisas? Até respirar hoje já é prova de misericórdia. Existem pessoas que perderam completamente a vontade de continuar. Pessoas que carregam dores invisíveis. Pessoas sorrindo em público enquanto choram sozinhas à noite. E talvez você saiba exatamente como isso é. Mas Deus continua chamando você para viver além dessa prisão emocional. Porque o medo paralisa, a ansiedade enfraquece, a insegurança confunde, mas a presença de Deus reorganiza aquilo que o caos tentou destruir dentro da mente. E aos poucos, a pessoa começa a perceber pequenos sinais da graça de Deus no cotidiano, no abraço inesperado, numa ligação, num livramento, num amanhecer silencioso, num momento em que o coração encontra paz sem conseguir explicar. É aí que nasce a verdadeira gratidão. Não aquela baseada apenas em grandes conquistas, mas a gratidão de quem percebe que Deus permaneceu presente até nos dias mais difíceis. E quando alguém aprende a enxergar isso, começa a viver diferente. A forma como alguém enxerga a própria vida pode fortalecer a fé ou destruir a coragem lentamente. Duas pessoas podem atravessar a mesma tempestade, mas reagirem de maneiras completamente diferentes. Uma se entrega ao medo antes mesmo da batalha começar. A outra continua caminhando mesmo tremendo por dentro, porque decidiu confiar que Deus ainda está no controle. É exatamente isso que começa a mudar quando a mente deixa de olhar apenas para o tamanho do problema e passa a olhar para a presença de Deus no meio dele. Porque o medo faz tudo parecer maior. A ansiedade distorce o futuro. A insegurança cria batalhas que muitas vezes nem aconteceram ainda. E o inimigo sabe disso.
Por isso existe uma guerra acontecendo na mente de tantas pessoas hoje. Uma guerra silenciosa. Pensamentos constantes dizendo que você não vai conseguir, que já perdeu tempo demais, que sua força acabou, que Deus se esqueceu de você. Só que a palavra mostra outra verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Salmos 27:1. Perceba a profundidade disso. Davi não escreveu essas palavras vivendo uma vida sem conflitos. Ele escreveu em meio a perseguições, guerras e momentos de extrema pressão emocional. Mesmo assim, decidiu declarar que o medo não teria a palavra final. E talvez hoje Deus esteja chamando você para fazer exatamente isso. Não alimentar pensamentos que enfraquecem sua alma. Não transformar preocupação em morada permanente. Não viver escravo daquilo que ainda nem aconteceu. Porque quando alguém passa tempo demais alimentando medo, começa a perder coragem até para viver. E existem pessoas fazendo isso sem perceber. Pararam de sonhar. Pararam de acreditar. Pararam de tentar. Começaram apenas a sobreviver emocionalmente. Mas Deus não chamou Josué para sobreviver no deserto. Chamou para avançar. E existe uma diferença enorme entre quem apenas resiste à vida e quem decide caminhar pela fé mesmo em meio às batalhas. A mudança começa dentro. Começa quando o coração entende que coragem não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus permanece presente mesmo durante a guerra. Josué não atravessou aquela jornada sozinho. Antes mesmo de assumir a liderança do povo, ele passou anos observando Moisés de perto, viu milagres acontecerem, viu o mar se abrir, viu momentos de glória, mas também viu períodos difíceis, reclamações, cansaço e batalhas que pareciam impossíveis. E isso ensina algo muito forte. Grandes homens de Deus também atravessam desertos. Existe uma ideia perigosa que faz muita gente acreditar que fé verdadeira significa ausência de luta. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Quase todas as pessoas usadas por Deus enfrentaram períodos onde tudo parecia difícil demais. Josué conheceu o deserto antes da promessa. Davi enfrentou gigantes antes do trono. José foi humilhado antes da honra. E Jesus atravessou o sofrimento antes da ressurreição. Porque Deus não trabalha apenas no destino. Ele trabalha no processo. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez exista uma parte da sua vida que parece parada. Talvez você esteja cansado de esperar mudanças. Talvez tenha orado tantas vezes pela mesma situação que começou a perder a esperança silenciosamente. Mas observe algo poderoso na história de Josué. Mesmo sentindo pressão, ele continuou caminhando. Mesmo sem enxergar tudo claramente, continuou obedecendo. Mesmo diante de muralhas, decidiu avançar. E foi exatamente aí que Deus começou a fazer o impossível. As muralhas de Jericó não caíram por força humana. Caíram porque houve obediência, fé e perseverança. Enquanto muitos olhavam para paredes impossíveis, Josué escolheu confiar na direção de Deus. Meus amados, existem muralhas emocionais que também precisam cair dentro de nós. Muralhas de medo, de insegurança, de culpa, de ansiedade, de pensamentos que fazem você acreditar que nunca será capaz. E talvez ninguém perceba essas guerras internas. Mas Deus vê todas elas. O Senhor sabe das noites em que você tentou permanecer forte sozinho. Sabe dos pensamentos que você esconde. Sabe do medo que às vezes invade seu coração quando pensa no futuro. Mas assim como Deus esteve diante de Josué nas batalhas, Ele continua presente hoje. E algumas muralhas não cairão pela sua força, cairão pela sua confiança em Deus. Depois de um tempo, muitas pessoas começam a viver no automático. Acordam, resolvem problemas, cumprirem responsabilidades, carregam preocupações, dormem cansadas e repetem tudo outra vez. Mas a alma vai ficando distante de Deus sem perceber. E não acontece de uma vez. É devagar, nos pequenos excessos de preocupação, na correria constante, nos pensamentos acelerados, na falta de silêncio,
na ausência de momentos sinceros com Deus. Foi por isso que Josué precisava permanecer constantemente alinhado com a presença do Senhor. Porque coragem espiritual não é algo que alguém recebe uma vez e nunca mais precisa renovar. Ela precisa ser alimentada. Deus disse para Josué meditar na palavra dia e noite. Isso significa permanecer conectado, mesmo em meio às batalhas. Porque quando a mente se afasta da verdade de Deus, o medo rapidamente ocupa espaço. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas hoje. O coração ficou cheio de notícias ruins. A mente ficou cansada de tanta pressão. A alma ficou sobrecarregada de ansiedade. E aos poucos, a fé começou a enfraquecer. Mas existe algo poderoso nas pequenas práticas espirituais do dia a dia. Uma oração sincera antes de sair de casa. Alguns minutos em silêncio, respirando profundamente. Uma palavra bíblica guardada no coração durante o dia. Um momento de gratidão mesmo em meio às dificuldades. Isso parece simples, mas fortalece a alma de maneira profunda. Porque a presença de Deus não se manifesta apenas em grandes milagres. Ela aparece nos detalhes, no livramento que você nem percebeu, na paz que surgiu de repente, na força que apareceu num dia em que você achava que não conseguiria continuar, na pessoa certa que chegou no momento exato, na porta que fechou para proteger você. Meus amados, quem aprende a caminhar diariamente com Deus começa a desenvolver uma coragem diferente. Não uma coragem baseada em autoconfiança exagerada, mas uma firmeza silenciosa de quem sabe que não está sozinho. E isso muda até a forma de enfrentar problemas. A batalha continua existindo, mas o coração já não desmorona da mesma forma. Deus raramente se revela apenas nos grandes acontecimentos. Na maioria das vezes, a presença dele aparece nas coisas simples que muita gente deixou de perceber. E talvez esse seja um dos maiores problemas da humanidade hoje. Todo mundo está correndo, mas quase ninguém consegue mais sentir. Sentir o vento, sentir paz, sentir gratidão, sentir a presença de Deus nos detalhes comuns da vida. Josué precisou aprender isso durante o deserto, porque o deserto não serviu apenas para ensinar resistência, serviu para ensinar dependência. Em lugares difíceis, o povo aprendia que cada dia sobrevivido vinha das mãos de Deus. E talvez exista algo importante nisso para você hoje. Há fases em que Deus permite que certas seguranças desapareçam, não para destruir você, mas para ensinar que sua verdadeira segurança nunca esteve nas circunstâncias, estava nele. Meus amados, quantas vezes Deus já falou com você através de coisas pequenas, num amanhecer silencioso, numa palavra inesperada, num abraço sincero, num momento em que o coração sentiu paz sem motivo aparente, num livramento que só depois você percebeu. Mas quando a mente fica tomada por ansiedade, a pessoa perde a capacidade de enxergar esses sinais. Tudo vira preocupação, tudo vira pressa, tudo vira medo do amanhã, e o coração começa a endurecer sem perceber. Só que Deus continua chamando você de volta para perto. Não para viver uma religião vazia, não para decorar palavras bonitas, mas para desenvolver intimidade verdadeira. Porque existe uma força espiritual que nasce quando alguém aprende a caminhar diariamente na presença de Deus. E essa força não depende de emoções perfeitas. Existem dias em que você ainda sentirá medo, dias em que ficará cansado, dias em que a batalha parecerá intensa demais. Mas mesmo nesses dias, Deus continua presente. E é exatamente por isso que o inimigo tenta tanto atacar a mente das pessoas. Porque quando alguém perde a paz interior, começa a perder força espiritual também. Por isso a palavra diz em Efésios 6 que nossa luta não é apenas contra problemas visíveis. Existe uma batalha espiritual acontecendo constantemente. Uma guerra tentando enfraquecer sua fé, roubar sua esperança e destruir sua coragem. Mas Deus nunca deixou você desprotegido nessa guerra. Efésios 6 revela algo que muita gente esquece no meio das lutas da vida. Algumas batalhas não são apenas emocionais, são espirituais. E talvez isso explique por que existem dias em que o cansaço parece maior que o normal.
dias em que a mente fica pesada sem motivo claro, dias em que pensamentos negativos surgem de maneira intensa, tentando convencer você de que não vale mais a pena continuar lutando. O inimigo trabalha primeiro na mente, porque se conseguir enfraquecer sua fé, também enfraquece sua coragem. Foi exatamente por isso que Deus fortaleceu Josué antes das batalhas começarem. O Senhor sabia que guerras externas são vencidas primeiro dentro do coração. E hoje, Deus também quer fortalecer você espiritualmente. A palavra fala sobre a armadura de Deus, não como algo simbólico distante, mas como uma proteção real para enfrentar os ataques invisíveis que tentam destruir sua paz. O cinturão da verdade impede que as mentiras dominem sua mente, porque o inimigo tenta convencer pessoas todos os dias de que elas não têm valor, que estão sozinhas, que nunca mudarão. Mas a verdade de Deus quebra essas correntes silenciosas. A couraça da justiça protege o coração. Quantas pessoas estão emocionalmente feridas porque carregam culpa demais? Erros antigos, vergonha, arrependimentos que nunca conseguiram deixar para trás. Mas Deus não quer você aprisionado pelo passado. Os pés preparados com o Evangelho da Paz mostram que mesmo no meio do caos, ainda é possível caminhar sem perder completamente a esperança. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, e esses dardos muitas vezes chegam como pensamentos constantes de medo, ansiedade e desânimo. São vozes internas tentando convencer você a desistir antes do milagre acontecer. O capacete da salvação protege a mente, porque uma mente destruída pelo medo começa a enxergar tudo de forma distorcida, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lembra que existem batalhas que não serão vencidas apenas pela força humana. Meus amados, talvez ninguém saiba o tamanho da guerra que você enfrentou dentro da própria mente nos últimos tempos. Mas Deus sabe. O Senhor viu cada noite difícil, cada crise silenciosa, cada lágrima escondida, cada momento em que você quase desistiu. E mesmo assim, você continua aqui. Isso significa que Deus ainda está sustentando sua vida. E talvez hoje seja o momento de parar de lutar sozinho. Existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer para si mesmas, porque no fundo têm medo da resposta. Para que eu realmente estou vivendo? E quanto mais o tempo passa, mais gente vai sobrevivendo sem propósito, apenas tentando chegar ao fim de mais um dia, trabalhando sem direção, vivendo sem presença, carregando um vazio que nem conquistas conseguem preencher completamente. Mas Deus nunca criou você sem propósito. Josué entendeu isso quando percebeu que sua vida não era apenas sobre atravessar batalhas pessoais. Existia algo maior. Cada passo dele carregava impacto sobre outras vidas. Cada decisão influenciava famílias, gerações e destinos. E isso continua acontecendo hoje. Existem pessoas que acham que suas vidas não fazem diferença, sem perceber quantas vezes Deus já usou pequenas atitudes delas para impedir alguém de desmoronar. Uma palavra, um abraço, um conselho, uma oração, um gesto simples. O céu trabalha através de coisas que o mundo considera pequenas. Por isso Jeremias 29:11 declara: Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Perceba algo importante. Deus não disse que o caminho seria livre de lutas, mas afirmou que existe um plano, mesmo em períodos confusos, mesmo durante atrasos, mesmo em fases em que você não entende nada do que está acontecendo. O Senhor continua conduzindo sua história. Meus amados, talvez você tenha passado tanto tempo tentando sobreviver emocionalmente que começou a esquecer quem Deus chamou você para ser. O medo diminuiu sua visão. As decepções enfraqueceram seus sonhos. As lutas fizeram você acreditar que nasceu apenas para suportar dor. Mas existe propósito além da guerra que você enfrenta hoje. E às vezes, os ambientes mais difíceis são justamente aqueles que Deus usa para fortalecer pessoas que carregarão algo importante no futuro.
Josué precisou atravessar desertos antes de liderar. Davi enfrentou rejeição antes de governar. José passou pela prisão antes do propósito se cumprir. Processos não significam abandono. Muitas vezes, significam preparação. E talvez Deus esteja preparando você agora, mesmo que ainda não consiga enxergar completamente. Talvez a maior batalha de muitas pessoas hoje não esteja ao redor delas, mas dentro delas. Porque é possível continuar vivendo por fora, enquanto por dentro a alma já está cansada de lutar. E ninguém percebe. A rotina continua acontecendo normalmente. As responsabilidades continuam chegando. Mas existe uma parte silenciosa do coração pedindo socorro há muito tempo. Meus amados, quantas vezes você já tentou ser forte sozinho? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem para não preocupar ninguém? Quantas noites ficou acordado pensando no futuro? Quantas vezes o medo fez você duvidar até daquilo que Deus já colocou dentro do seu coração? E mesmo assim, você continua aqui. Isso significa algo. Existe uma força sustentando sua vida além daquilo que seus olhos conseguem enxergar. Porque há pessoas que desistiram emocionalmente faz tempo. Pessoas que perderam completamente a esperança. Pessoas que deixaram o medo controlar cada decisão da vida. E talvez, em alguns momentos, você tenha chegado perto disso também. Mas Deus ainda está chamando você para perto. Não porque você é perfeito. Não porque nunca falhou. Não porque nunca teve medo, mas porque o Senhor continua vendo propósito dentro de você, mesmo quando você não consegue mais enxergar sozinho. E talvez hoje seja o dia de parar por alguns minutos e olhar sinceramente para dentro da própria alma. O que tem roubado sua paz? O que tem enfraquecido sua coragem? O que você continua carregando sozinho, sem necessidade? Qual batalha emocional você nunca teve coragem de entregar completamente nas mãos de Deus? Porque existem pesos que nenhuma mente humana consegue suportar sozinha por muito tempo. E foi exatamente por isso que Jesus disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Existe descanso na presença de Deus. Existe força para continuar. Existe cura para pensamentos destruídos pelo medo. Existe direção para quem se sente perdido. Existe paz até no meio da guerra. Mas para viver isso, é preciso parar de lutar sozinho. E talvez agora, exatamente agora, seja o momento de abrir o coração diante de Deus em oração. Respire profundamente por alguns segundos. Esqueça por um instante a correria do dia, os pensamentos acelerados, os medos escondidos e tudo aquilo que tem pesado dentro da sua mente. Apenas permaneça aqui, em silêncio. Porque existem momentos em que a alma não precisa de respostas imediatas. Precisa apenas sentir novamente a presença de Deus. Meus amados, talvez você tenha começado este vídeo cansado, preocupado ou até emocionalmente esgotado. Talvez ninguém saiba das guerras internas que você vem enfrentando. Talvez existam lágrimas que nunca saíram diante de ninguém. Mas Deus viu todas elas. O Senhor viu cada batalha silenciosa, cada noite difícil, cada momento em que você pensou que não teria forças para continuar. E mesmo assim, Ele sustentou você até aqui. Agora, não ore apenas com palavras. Ore com sinceridade, com verdade, com tudo aquilo que existe dentro do seu coração. Porque Deus não se aproxima apenas de pessoas fortes. Ele se aproxima especialmente de corações cansados que decidiram não desistir. Então feche seus olhos. Se puder, acalme sua mente e permita que essa oração alcance as partes mais profundas da sua alma. Pai amado, neste momento, eu coloco diante da tua presença cada pessoa que está orando agora. O Senhor conhece cada coração em silêncio, conhece pensamentos que ninguém ouviu, dores que ninguém percebeu, batalhas que foram travadas em segredo durante tanto tempo. E mesmo quando essa pessoa acreditou estar sozinha, o Senhor permaneceu ao lado dela. Obrigado, Deus, porque até aqui a tua mão sustentou essa vida. Obrigado pelos livramentos invisíveis, pelas portas que o Senhor fechou para proteger,
pelas vezes em que a força apareceu quando já não existia mais energia para continuar. Obrigado porque a tua misericórdia não abandonou nenhum dos teus filhos. Pai, existem pessoas aqui emocionalmente cansadas, pessoas tentando permanecer fortes enquanto lutam contra medo, ansiedade, insegurança e pensamentos que roubam a paz. E agora eu te peço, toca profundamente cada mente aflita. Onde existir medo, libera coragem. Onde existir confusão, libera direção. Onde existir desânimo, derrama renovação. Onde existir tristeza, derrama tua paz. Assim como o Senhor fortaleceu Josué diante de batalhas gigantescas. Fortalece agora essa pessoa que ora comigo. Que ela entenda que não precisa enfrentar a vida sozinha. Que mesmo diante de desafios difíceis, a tua presença continuará caminhando ao lado dela. Pai, quebra toda a palavra negativa lançada contra essa vida. Todo pensamento destrutivo, toda prisão emocional, toda corrente invisível que tenta convencer essa pessoa de que ela não conseguirá continuar. O Senhor não chamou teus filhos para viverem dominados pelo medo. Reveste agora cada pessoa com a armadura espiritual descrita em Efésios 6. Coloca sobre eles o cinturão da verdade, para que nenhuma mentira destrua a mente deles. Derrama a couraça da justiça, protegendo os corações feridos e cansados. Dá os calçados da paz, para que continuem caminhando mesmo em meio às guerras da vida. Levanta o escudo da fé sobre cada família representada aqui. Apaga os pensamentos de derrota, os ataques invisíveis, as crises emocionais, as palavras de desânimo. Protege a mente de cada filho teu com o capacete da salvação. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda o coração daqueles que já estavam quase desistindo. E entrega também a espada do Espírito, para que essa pessoa volte a usar a tua palavra como força durante as batalhas da vida. Pai, visita os lares agora, abençoa cada família, traz união onde existe afastamento, traz cura onde existe dor, traz provisão onde existe preocupação financeira, abre portas de trabalho, dá sabedoria nas decisões, protege aqueles que sairão de casa hoje, livra de acidentes, notícias ruins, inveja e todo o mal invisível. Que exista paz dentro dessa casa novamente. Pai amado, também entregamos diante do Senhor os sonhos que foram enfraquecidos pelo medo. Existem pessoas que deixaram de acreditar nelas mesmas depois de tantas lutas. Pessoas que perderam a coragem de tentar novamente, mas hoje reacende a esperança dentro desses corações. Mostra que ainda existe propósito. Mostra que ainda existe futuro. Mostra que o processo não significa abandono. Assim como Josué atravessou desertos antes das conquistas, fortalece essa pessoa para continuar caminhando mesmo sem entender tudo agora. E quando o medo tentar voltar, lembra esse coração da tua promessa. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que essa palavra permaneça viva dentro da alma dessa pessoa durante todo este dia. Pai, ensina cada um de nós a perceber tua presença nas coisas simples, no amanhecer, na respiração, nos pequenos livramentos, nos detalhes silenciosos da vida. Que nunca percamos a sensibilidade espiritual em meio à correria deste mundo. E, acima de tudo, nos aproxima mais de ti. Que nossa fé não dependa apenas de momentos difíceis. Que nossa oração não aconteça apenas na dor, mas que exista intimidade verdadeira contigo todos os dias. Nós entregamos nossa mente, nosso coração, nossa família, nosso futuro, nossos medos, nossos sonhos. Tudo pertence ao Senhor. E mesmo sem enxergar completamente o amanhã, escolhemos confiar que tua mão continuará guiando nossos passos. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus está fortalecendo minha coragem. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar a acreditar que Deus ainda está ao lado dele nas batalhas da vida. Que Deus abençoe sua casa, sua mente e seu coração. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuarmos juntos em oração todos os dias.